Bom dia, bora falar aí desse empate do Cruzeiro, empate com sabor de vitória na Arena MRV. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. O Cruzeiro ontem veio modificado já direto da escalação, né? O Larcamão resolveu trocar o time na final, teve uma primeira fase muito boa, né, de Campeonato Mineiro e tudo, um time entrosadinho ali, o Larcamão decidiu trocar logo na decisão. As trocas que a gente pedia eram o Cifuentes no lugar do Lucas Silva, um Robert ou um Rafa Silva ou um Barreal no lugar do Matheus Vital. Mas o Arcamon resolveu fazer o seguinte: colocou o Lucas Vidalba de titular no lugar do Zé Ivaldo. Na verdade, colocou o Neres no lugar do Zé Ivaldo, né? Colocou uma trinca de 3 zagueiros com Lucas Vidalba, Neres e João Marcelo, né? Colocou o Felipe Machado no lugar do Lucas Silva, inacreditável, né? E colocou o Marlon e o William pelas laterais ali como infiltrado como ponta, e lá na frente o Arthur Gomes e o Dineno, né? Vê-se que no primeiro tempo essa escalação foi tenebrosa. O Atlético teve chance aí de golear o Cruzeiro no primeiro tempo já de cara, né? O Atlético começou o jogo muito bem aí, com 8 minutos, uma bela jogada do Bruno Fux. Ele saiu driblando aí o Marlon, saiu driblando o Lucas Romero, um erro de marcação bizarro do Cruzeiro e para piorar, uma falha esquisita do Rafael Cabral, que novamente em clássico, ele tem azar com isso, em clássico o Rafael Cabral de novo falhando, né? Então, foi um gol aí foi um golaço, mas foi um gol de falha de marcação do Cruzeiro, né? E o Atlético, né, logo aí com menos de 30 minutos, fez o segundo gol com o Hulk, né? A defesa do Cruzeiro ali vacilou, deixou o Hulk sair na cara do gol ali sozinho, né? Foi um passe ali no ponto futuro, como a maioria diz, né? No ponto futuro, o Hulk se livrou da marcação, driblou o Rafael Cabral e só não entrou com bola e tudo porque foi humilde, né? E meteu o segundo gol do Atlético. O Atlético teve mais chance no primeiro tempo. O Paulinho teve uma chance também, que saiu cara a cara com o Rafael Cabral e bateu para fora, né? E teve uns outros chutes do Atlético aí que não deram em nada, deram chutes travados, mas o Atlético amassou o Cruzeiro no primeiro tempo, né? Então, assim, aí você já vê que tinha algo errado, porque o Cruzeiro ele tinha essa vantagem que era não ganhar na técnica, mas ganhava na garra. E ontem nem isso o Cruzeiro fez no primeiro tempo. O Atlético entrou a 180 por hora e o Cruzeiro entrou a 20. Então, assim, para mim foi erro de escalação do Larcamon misturado com o Cruzeiro, com o desempenho dos jogadores do Cruzeiro. Faltou muita raça no primeiro tempo, na minha opinião, né? Tanto que o segundo tempo, né? Nem vou entrar tanto em mérito mais nesse primeiro tempo, não, porque tem que ser esquecido. Porque realmente não é nem para ser lembrado, para corrigir, não. Aquilo ali é uma coisa que não pode acontecer novamente. Então é um primeiro tempo para ser esquecido. Um primeiro tempo ali que eu realmente pensei que o Cruzeiro ia tomar uma goleada já no primeiro jogo da final. Aí no segundo tempo, logo de cara, o Larcamon corrige o erro que ele cometeu, tirou o Lucas Vidal e colocou o Zé Ivaldo, né? Continuou com a linha de 3 zagueiros, só que melhorou drasticamente a defesa do Cruzeiro, anulou o lado direito do Atlético, logo que o Zé Ivaldo entrou. O Atlético não conseguiu mais entrar ali na defesa do Cruzeiro, né? Só conseguia entrar ali numa jogada pelo meio, talvez, mas nem isso. E logo de cara a gente foi surpreendido aí, né, com o Gemerson de novo metendo um gol contra, que ajudou demais a conta, né, uma jogada aí que o Dineno fez, que tabelou com o Matheus Pereira, a tabela deu errado, né, igual no jogo contra a Tombense. E o Maurício Lemos chutou em cima do Gemerson, um golaço e matou o Everson, né. Assim, se o Cruzeiro não faz por conta própria, do lado de lá temos gente que faz por nós, né. O Gemerson faz seu terceiro gol contra em clássico, ele meteu um naquele 3-1 em 2015, né, o gol contra de empate do Cruzeiro, meteu o gol da vitória no Campeonato Brasileiro do ano passado e meteu o gol da diminuída do placar aí, né, um gol importantíssimo. O Cruzeiro fez um gol com 4 minutos do segundo tempo, né, então praticamente ele já desmontou o que o Atlético ia fazer para o segundo tempo. Já de cara ele meteu um gol com menos de 5 minutos, né, apesar de não ter sido tão ofensivo assim o Atlético no segundo tempo, mas o gol ajudou bastante. O Cruzeiro ele entrou com aquela garra e com aquela vontade, mas se ele não tivesse feito o gol,
ele teria se entrado talvez numa ansiedade, num desespero, o Atlético começaria a cadenciar, jogar a favor da sua torcida. Então foi sensacional. E o Cruzeiro, a partir desse momento, né? A partir desse momento não, ele já começou um segundo tempo diferente do que foi o primeiro. Foi 2 tempos distintos. Um tempo Atlético e o segundo tempo não digo que foi só o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro jogou muito melhor no segundo tempo, né? Dominou aí o Atlético, né? Não foi aquele domínio do tipo, nossa, vai amassar. Não. Foi um domínio convincente, igual naquelas partidas que o Cruzeiro venceu na Arena MRV. Então, o segundo tempo eu achei que o desempenho do Marlon subiu, o desempenho do William subiu, o desempenho do João Marcelo subiu, né? O João Marcelo aí no decorrer do segundo tempo fez uma baita jogada ali, que ele saiu driblando a defesa do Atlético inteira ali, né? E acabou que o lance não deu certo, né? E essa mudança de colocar o Zé Ivaldo, para mim foi o crucial da partida, foi o divisor de águas. Por mais que tenha o intervalo do jogo, a mudança foi o crucial, né? E o Cruzeiro foi cadenciando a partida aí, conforme foi passando o tempo, né? O Cruzeiro teve uma chance claríssima com o Matheus Pereira, que eu ainda acho que ele estava em posição de impedimento, ele estava um pouquinho à frente, mas não pode perder um gol desse. O Gemerson, não que ele tenha se redimido, mas ele salvou o gol do Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira estava cara a cara e fazia a mesma coisa que o Hulk fez, mas o Gemerson chegou na hora H para cortar, né? E o Cruzeiro teve algumas chances ali no final do jogo ali, que foram, né, um chute do Matheus Pereira que ele ia mandar lá na gaveta e perdeu. E aquele lance do Dineno, um lance antes do gol de empate, que o Dineno perde um gol incrível, né? E aí ele... eu acho que se o Cruzeiro tivesse mais ali uns 5 minutos de jogo, o Cruzeiro teria virado. Teve a substituição aí no segundo tempo, além dessa, teve aos 27 do segundo tempo, o Lucas Silva entrou no lugar do Lucas Romero. Provavelmente porque o Romero já estava amarelado e o Romero tinha acabado de fazer uma falta ali no jogador do Atlético no meio de campo, né? E logo em seguida, não sei porque que o Larcamão não fez isso, mas ele pensou em fazer outra parada logo em seguida para colocar o Cifuentes no lugar do Felipe Machado, né? E eu até acho que se o Larcamão tivesse botado o Barreal, ou o Rafa Silva, ou o Robert antes, o Cruzeiro teria até empatado o jogo antes, na minha opinião. Porque o Cruzeiro estava com volume de jogo, precisava de velocidade pelas pontas, um pouco mais de velocidade pelas pontas, né? E essa substituição do Lucas Silva e do Cifuentes foi meio para... porque o Lucas Silva e o Felipe Machado já estavam amarelados e desgastados, e foi mais para fechar o meio de campo para o Cruzeiro começar a ganhar as bolas no meio de campo. Então, na minha opinião, o Cruzeiro, por mais que o Larcamão tenha errado na escalação, o Cruzeiro no primeiro tempo faltou vontade. No segundo tempo, tanto que com o mesmo time, o Cruzeiro corrigiu os erros. O Cruzeiro não estava conseguindo ganhar a bola no meio de campo. Só com o Romero e com o Machado, o Cruzeiro já conseguiu corrigir isso. E aí o Lucas Silva, se Cifuentes entrou, o Cifuentes é um volante muito prático. Na minha opinião, ele faz o arroz com feijão, e faz o arroz com feijão bem feito. Quando o cara faz isso, pra mim, já está de bom tamanho, né? E aos 41 do segundo tempo, entrou o Vital no lugar do Arthur Gomes e entrou o Barreal no lugar do Marlon. Para mim foi uma substituição tardia do Larcamão, já poderia ter feito isso há muito tempo, não o Vital, mas o Barreal e talvez um jogador velocista, né? E o Cruzeiro, né, depois disso aí, né, fez o gol aos 49 do segundo tempo. O cruzamento do João Marcelo, cabeçada do Dineno, aí matou o Everson, né, para empatar o jogo 2-2. Excelente resultado pelo que desenrolou o jogo. O Cruzeiro poderia ter saído com uma vitória da Arena MRV se o Larcamão não tivesse errado na escalação e o Cruzeiro também não tivesse perdido muitos gols no segundo tempo, não tivesse perdido alguns gols no segundo tempo. Mas assim, foi um resultado excelente pelo que foi o jogo. O Cruzeiro joga com a vantagem de 2 empates e estava perdendo o jogo por 2-0, jogando a vantagem para o lado do Atlético e recuperou, né, num poder de reação, empatar o jogo. E o segundo tempo do Cruzeiro foi sensacional. Se fizer 90 minutos assim no Mineirão, o Cruzeiro sai como um campeão. Se fizer 90 minutos como fez o primeiro tempo, o Atlético vai sair com o título, infelizmente. O Cruzeiro não pode se submeter a erros, porque o Atlético precisa vencer o jogo no Mineirão. Mesmo o Mineirão todo azul a favor do Cruzeiro, com 60 mil torcedores na despedida do Marcelo Moreno.
Mesmo assim, o Atlético é um time perigoso e o Atlético vai entrar para poder vencer. E o Cruzeiro não pode entrar da mesma forma que entrou no primeiro tempo do Clássico na Arena MRV. O Larcamon tem que corrigir os erros e o Cruzeiro tem que jogar 90 minutos como jogou os 45 e um pouco mais de acréscimo no segundo tempo, na segunda partida para ser campeão. Né? O Cruzeiro não pode pensar em hora nenhuma que o empate é bom resultado, a não ser que aconteça igual aconteceu no jogo da ida, que acabou que o empate foi um bom resultado. Mas o Cruzeiro não pode cometer esses mesmos erros na volta de forma alguma. Na minha opinião, ele tem que voltar com o Zé Ivaldo de titular, tem que voltar sim com o Lucas Silva de titular e tem que voltar com o Vital de titular, porque é um time que já tem entrosamento. Ah, mas tem que ter mudança? Tem que ter sim, só que tem que ter mudança com calma. E a gente viu que essa mudança repentina não deu certo. E não foi mudanças que a gente pediu, foi mudanças que o Larcamon decidiu da cabeça dele. Né? Então, assim, pra mim, se entrar com o Cifuentes no lugar do Lucas Silva vai ser uma boa. Se entrar com o Robert no lugar do Matheus Vital vai ser uma boa. Mas tenta manter uma base no Cruzeiro, tenta manter um time para ganhar entrosamento. Né? Mas antes do jogo da final, o Cruzeiro tem uma partida de Sul-Americana, que é o jogo da primeira rodada da fase de grupos, enfrenta a Universidade Católica do Equador, lá em Quito, na altitude, quinta-feira, 9 horas da noite. É uma partida bem complicada. O Cruzeiro vai estar com um time mais cansado. E talvez o Larcamon até promova um time mais alternativo aí, né? Com algumas mudanças aí para poder preservar alguns jogadores para domingo. Né? Porque a equipe da Universidade Católica me parece ser uma equipe muito fraca. Então o Cruzeiro, com uma equipe alternativa, talvez consiga sair com um resultado positivo lá do Equador na quinta-feira. Então, mudança de chave, né? Vamos jogar a Sul-Americana quinta-feira e domingo que vem vamos voltar para decidir esse Campeonato Mineiro. Então vamos lá, né? Vamos tentar esse título aí e vamos tentar ir vencer esse primeiro jogo da Sul-Americana, porque a Sul-Americana ela tem um regulamento do primeiro colocado passa direto para as oitavas e o segundo colocado vai jogar o playoff aí junto com o terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores, que foi eliminado. Então o Cruzeiro é muito importante por questão financeira e por questão de pontuação, né? Conseguir aí uma vitória já de cara aí na estreia da Sul-Americana contra a Universidade Católica, quinta-feira, 9 da noite. Tá falado, pessoal? Bom dia e até a próxima, né? Fique com Deus aí. Boa Páscoa a todo mundo e até mais.